ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, respondeu hoje a críticas direcionadas ao inquérito que apura supostas notícias falsas e agressões contra a corte, afirmando que os críticos podem espernear à vontade. Ele é o responsável pela investigação. Após a abertura do inquérito, anunciada na quinta-feira pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, no início da sessão plenária, o Supremo foi alvo de manifestações contrárias à investigação, entre outras razões pelo fato dela ter sido instaurada sem a participação do Ministério Público, por exemplo, ou por ser muito ampla, sem um objeto claro. No direito, nós chamamos isso de jus esperneandi. Pode espernear à vontade, pode criticar à vontade, afirmou Moraes, que informou já ter mobilizado a Polícia Federal e as polícias militar e civil de São Paulo para auxiliarem nas investigações. O ministro confirmou que deve determinar diligências de ofício, isto é, por conta própria e sempre que julgar necessário, sem a necessidade de manifestação de qualquer outra instituição. O inquérito é presidido pelo Supremo Tribunal Federal, não é presidido pela Polícia Federal com participação do Ministério Público, disse. Serão determinadas diligências, garantiu. Uma das frentes de investigação indicadas por Moraes irá se debruçar sobre as fontes de financiamento a redes de bots, robôs virtuais, criadas no Twitter e no WhatsApp para disseminar mensagens de ataque ao STF e a seus ministros. Ele disse já ter se reunido com setores de inteligência policial de São Paulo para que auxiliem nessa frente. Há fortes suspeitas de que os grupos de financiamento maiores são de São Paulo, adiantou. Não se pode permitir, num país democrático como o Brasil, em que as instituições funcionam livremente há 30 anos, que porque você não gosta de uma decisão, você prega o fechamento de uma instituição republicana, você prega a morte de ministros, morte de familiares, isso extrapola a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não comporta quebra da normalidade democrática e discurso de ódio, disse Moraes. No dia seguinte ao anúncio da investigação, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu esclarecimento sobre o procedimento, que foi instaurado como um processo sigiloso e sem apontar alvo específico. Ela argumentou que o dever de investigar cabe exclusivamente ao Ministério Público, conforme previsto pela Constituição. A PGR ressaltou também não terem sido apontadas pessoas com prerrogativa de foro que atraíssem a competência do Supremo para supervisionar o inquérito. Os fatos ilícitos, por mais graves que sejam, devem ser processados segundo a Constituição. Os delitos que atingem vítimas importantes também devem ser investigados segundo as regras constitucionais, para a validade da prova e para a isenção no julgamento, escreveu ela no pedido formal de esclarecimentos. Nesta terça-feira de manhã, Moraes se reuniu por cerca de 2 horas com Raquel Dodge em seu gabinete no STF, mas negou ter discutido um inquérito sobre fake news. Ele afirmou que a instauração de investigação por conta própria pelo Supremo está amparada no regimento interno do tribunal. A iniciativa de Toffoli foi também criticada pelo ministro Marco Aurélio Mello, para quem o inquérito não poderia ter sido aberto sem consulta ao plenário, sendo obrigatório o encaminhamento da apuração para condução pelo Ministério Público. Não deliberamos nada, disse Marco Aurélio, que atribuiu o inquérito a uma iniciativa própria de Toffoli. Não deliberamos nada, muito menos a designação ad hoc, para fim específico, do relator. Repetiu, fazendo referência à escolha de Moraes como relator, sem que tenha havido livre sorteio entre os demais ministros. Ao menos um outro ministro também criticou reservadamente a iniciativa. Ainda na semana passada, 6 subprocuradores da República divulgaram uma carta expressando extrema preocupação com o fato de que manifestações protegidas pela liberdade de expressão venham a ser investigadas como se constituíssem crime. As informações são da Agência Brasil. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.